A Operação Predatória teve início durante a já encerrada Operação Combate. Durante as investigações, constatou-se situação bastante grave que chamou a atenção dos agentes encarregados da operação, que envolvia estupro de vulnerável, figurando como vítimas crianças e adolescente, como autores, uma mulher e um empresário de Ijuí. Diante dos indícios consistentes da prática criminosa, o Ministério Público, com autorização judicial, instaurou o procedimento de investigação criminal, presidido pelo promotor de justiça Valério Cogo e com participação da promotora de justiça Marlise Bortoluzzi, tendo as ações de inteligência da Brigada Militar sido comandadas pelo capitão Gilmar Bischoff. Eu particularmente reputo com bastante tristeza de necessitar relatar alguns fatos, e até a intenção é justamente para que seja divulgado por vocês, profissionais da imprensa, como efetivamente aconteceu, e para que não se divulgue fatos que não aconteceram, né? Estou aqui ao lado do capitão Gilmar Bischoff, que nos ajudou e participou efetivamente junto com seus comandados nas investigações, com a doutora Marlise, promotora da Infância e Juventude, que a partir de agora, e desde antes, durante as investigações, tinha conhecimento, mas a partir de agora tomará as providências relacionadas ao Estatuto da Criança e Adolescente em relação às crianças. E a doutora Rosélia, também promotora, que nos auxiliou durante essas investigações, nos fornecendo informações e dados e nos orientando, já que há muito tempo também ela trabalhou na Infância e Juventude, sobre como lidar com essa situação. Todos vocês, na semana passada, acredito que a maioria estiveram aqui quando foi divulgado os dados e informações sobre a Operação Combate, quando foram presos quase 3 dezenas de investigados. E essa investigação denominada Predator, termo em latim, ela decorre dessa Operação Combate, né? Apenas para explicar a vocês, aos ouvintes das rádios que nos acompanham, é óbvio que durante essas investigações muitos crimes, vamos por assim dizer, de menor potencial ofensivo são visualizados, né, são identificados, mas como não fazem parte dessa investigação e não guardam muita correlação, são deixados de lado. Feliz ou infelizmente são deixados de lado, e é normal que isso aconteça. Esse fato, que resultou nessa operação, nos chamou a atenção pela gravidade, tá? Com vítima uma criança de 9 anos de idade e uma adolescente, 12, 13 anos de idade. Nós então conversamos, e até um determinado ponto, o capitão está aqui, os agentes de investigação, quase que, vamos dizer assim, deixaram de lado por alguns momentos a investigação fim, já que, diante de tamanha indignação, foi constatado esse fato. Então nós pedimos autorização ao juiz, que desde o início conduzia processualmente essa operação, para que nós instaurássemos esse procedimento investigatório relacionado especificamente a esse fato, já que não guardava correlação com aqueles outros investigados, mas dada a gravidade era necessário. O juiz não só autorizou, como determinou, foi usada essa expressão, ele determinou a instauração, e a partir daí então nós instauramos essa investigação e continuamos a acompanhar os fatos. Durante esses fatos, muitas vezes chegavam a nós: quando que vocês vão prender? Vocês vão esperar quanto ainda para prender ele? Tudo tem um caminho normal, nós estávamos acompanhando, colhendo dados, né, um fato importante, com repercussão, de relevância, principalmente pela natureza das vítimas, e ao final, então, semana passada, quando foram cumpridos os mandados de prisão preventiva em relação aos outros investigados na Operação Combate, nós já tínhamos os mandados de prisão preventiva em relação contra esse empresário, contra a mãe da criança vítima do abuso sexual. E na data de hoje, então, com o engajamento da Promotoria da Infância e Juventude, do Juizado da Infância e Juventude,
a Brigada Militar, foram cumpridos esses mandados de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão na casa dos 2 investigados. A mãe dessa criança, que também é tia da outra vítima, ela era usuária de drogas, adquiria drogas de 2 daqueles, acho que vocês lembram do organograma, do fluxograma, que foi mostrado aos senhores, um traficante do lado direito e outro do lado esquerdo. Nós tratamos assim o grupo do lado direito e o grupo do lado esquerdo. Ela comprava drogas, ela precisava de dinheiro para pagar as contas também ordinárias, para sustentar o seu vício. O empresário sabia disso e se valiam dessa situação. A criança era tratada, no meu sentimento, e por isso que causa bastante tristeza, que eu falei para os senhores, como uma coisa, como um objeto, há expressões da mãe referindo a criança como coisinha, pessoinha. Por isso que, mais uma vez, eu digo que o desprazer de eu estar aqui com vocês teve que mencionar isso. A tristeza. Em um momento eu pensei que era pena, que eu tinha pena. Mas, na verdade, conversando com a doutora Rosélia esses dias, na verdade é tristeza. Não tenho prazer algum de estar aqui, não gostaria de estar aqui. Mas, enfim, essa situação que aconteceu, e espero que isso sirva de exemplo para a nossa comunidade, que demonstre que o Estado está presente. Os membros do Ministério Público requereram a expedição de mandados de busca e apreensão, além da decretação da prisão preventiva de ambos, pedidos deferidos pelo Poder Judiciário. Foram presos o empresário Guinter Figur dos Santos e uma mulher que não teve seu nome divulgado para preservar a identidade das menores envolvidas. Os presos foram encaminhados à penitenciária modulada estadual de Ijuí. Como já dizia o Dr. Valério, é um desprazer estar aqui diante de fatos tão graves, que foram detectados. A situação, a partir de agora, na seara da infância e juventude, será tratada na seguinte perspectiva: de afastar, a prisão dessas 2 pessoas já acabou afastando a situação de risco, mas preservar que essa criança e essa adolescente não sejam novamente submetidas a essa situação de risco. A medida de proteção já foi ajuizada, que também tem esse objetivo de salvaguardar a integridade física e psicológica dessas vítimas. A partir de agora vão ser feitos todos os encaminhamentos necessários, atendimento psicológico e todas as providências na seara da infância e juventude, inclusive com possível ajuizamento de uma ação de destituição do poder familiar. Foi presidida pelo Ministério Público e coube à Brigada Militar operacionalizar determinadas situações. O Ministério Público representou pela interceptação telefônica, que foi deferida, e os policiais militares acompanhavam e produziam levantamentos através de ações de inteligência policial. Realizavam filmagens, levantamento fotográfico que pudessem provar essa questão da pedofilia. O fato que chama a atenção, e o Dr. Valério já mencionou de forma bem minuciosa, era a forma como essa criança era tratada. Ela era tratada pela mãe como um objeto. Essa mãe vendia todos os dias um pouco essa criança e o empresário adquiria como se fosse um objeto todos os dias ou pouco. Ia convencendo a criança e também a mãe com presentes, através da remuneração em dinheiro, haja vista as dificuldades desta mãe, se era uma usuária, uma dependente química, e a criança ela convencia dando pequenos presentes, como bijuterias, estojos de maquiagem, correntinhas, e dessa forma ele foi ganhando a confiança dessas pessoas. Além dessa criança também tem o envolvimento de uma sobrinha dessa mulher que foi presa hoje, que também manteve relações com o empresário. Então eu acho que o Dr. Valério já, de forma bem minuciosa, relatou todo o procedimento investigatório, e a parte da brigada se resume a ser, na verdade, a cooperar com essa investigação no Ministério Público, ser um braço forte nesse trabalho com relação a um crime que nos choca e nos causa muita tristeza. As vítimas serão adotadas medidas pertinentes na esfera da infância e juventude.